Ei, galera vascaína! Imaginem isso. Você acorda num domingo qualquer, liga o celular e bam! O Vasco da Gama, o gigante da colina, está no centro de um furacão de notícias que misturam drama, mistério e esperança explosiva. Lesões que derrubam ídolos, treinadores confessando culpas e rumores de contratações que parecem saídos de um filme de ação hollywoodiano, com atacantes europeus, uruguaios cheios de garra e até ex-rivais prontos para uma reviravolta épica. Se você é daqueles que vive e respira Vasco, pare tudo agora, porque esse vídeo vai te deixar grudado na tela. Vamos destrinchar cada detalhe, criar teorias malucas, analisar o impacto no time e imaginar cenários que podem levar o Cruz Maltino de volta ao topo. E o melhor, tudo baseado em fontes quentes, apurações exclusivas e aquele burburinho que só quem acompanha os bastidores sabe. Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente abaixo. Qual desses rumores te deixa mais ansioso? Vamos nessa, porque o Vasco não para, e nem nós. Primeiro, vamos ao que está pegando fogo nos bastidores. O Vasco age no silêncio absoluto, como um predador na espreita. E agora surge a bomba de que estão caçando um atacante que brilha na Europa. Sim, torcida, estamos falando de Thiago Moraes, o jovem português de 21 anos que pertence ao Lille, da França. Essa informação veio direto dos jornalistas Matheus Gilberti e Carlos Berbert. E olha que não é conversa fiada. É apuração séria. O diretor de futebol Admar Lopes, esse cara que parece ter um radar para talentos, é quem está conduzindo as conversas. E sabe por quê? Porque Admar tem uma admiração antiga por Thiago, desde que trabalharam juntos na temporada 2020 e 2021 no Boa Vista. Desde então, o dirigente português acompanha cada passo do garoto, que passou pelo Leixões e, mais recentemente, foi emprestado ao Rio Ave. Pensa comigo. Thiago Moraes foi revelado pelo Boa Vista e vendido ao Lille por nada menos que 4 milhões de euros. Isso é sinal de potencial estelar. Ele tem passagens pelas seleções de base de Portugal, o que significa que o moleque tem DNA de vencedor. Na última temporada, pelo Rio Ave, ele jogou 35 partidas e marcou 5 gols. Não é um artilheiro nato? Talvez não ainda, mas aos 21 anos, com velocidade, técnica e visão de jogo, ele pode ser o reforço que o Vasco precisa para explodir no ataque. Imagina ele chegando a São Januário, driblando zagueiros como se fossem cones e servindo bolas para os companheiros. O Vasco busca reforços no mercado e essa sondagem é estratégica, silenciosa, mas letal. Será que fecha? Os bastidores estão fervendo e, se rolar, pode ser o começo de uma era de ouro para o ataque vascaíno. Mas e aí, torcida? Vocês acham que Thiago se adapta ao futebol brasileiro? Comenta aí. Agora, mudando o tom para algo que dói no coração. Lesões, desfalques e um problema gigante para o próximo jogo internacional. O Vasco tem um baita pepino na Sul-Americana, galera. Felipe Coutinho, o nosso camisa 10, o mago que todo mundo esperava para brilhar, sentiu dores na panturrilha esquerda durante a derrota de 2-0 para o Botafogo, lá em Brasília, no sábado, 12. Resultado? Ele vira desfalque crucial contra o Independiente del Valle, na terça-feira, 15, às 21h, no Equador. Coutinho nem viaja com o grupo, volta direto para o Rio para tratar. Isso é um golpe duro, porque ele é a principal referência técnica e criativa do elenco. Assinou em definitivo no início de julho. E agora isso. O técnico Fernando Diniz confirmou tudo na coletiva. Essa semana a gente teve a fratura do Adson. O Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo. Pior, Coutinho já não estava bem no clássico. Ele foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo, e desde o primeiro tempo, o técnico já tinha outro jogador aquecendo. Dava para ver que algo estava errado. Ele não rendia como de costume. A ausência dele é sentida como um soco no estômago, porque o Vasco se prepara para um desafio enorme em Quito. Mas nem tudo é ruim. Os meias Estrela e Sforza se juntam à delegação. Imagina o time sem Coutinho, lutando num play-off da Sul-Americana. Será que os outros dão conta?
Diniz vai precisar de mágica para reorganizar o meio-campo. Torcida, isso é hora de união. Vamos apoiar os que entram em campo. Falando em Diniz, o treinador não fugiu da raia e explicou os problemas e a queda de rendimento do time de forma crua e honesta. Após a derrota para o Botafogo, onde o Vasco vendeu o mando para Brasília e não resistiu à superioridade do rival, Diniz abriu o jogo na coletiva. Então, o que aconteceu nessa última semana, os treinos foram muito bons, muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson. O Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo e me gerou uma certa dúvida para hoje. Ele admitiu que foi a pior semana de treinamentos, gerando dúvidas na escalação e mexendo na estrutura do time. Mas Diniz foi além. Isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso. No primeiro tempo, foi equilibrado, mas o time se desorganizou no final e errou muito. No segundo, gols de Arthur Cabral e Nathan Fernandes selaram a vitória do Botafogo em transições rápidas. Algo que o rival faz bem, mas que o Vasco poderia evitar. Diniz analisou. Todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque. Ele falou em correções fáceis, como seleção errada de passes e demora no retorno defensivo. E sobre o mercado? Diniz tocou no ponto sensível. A gente contratou até agora só o Thiago. Não é fácil fazer contratações que gostaria de imediato, precisa de dinheiro. E o Vasco tem uma restrição financeira. As maiores contratações até agora foram a renovação do Jardim. Provavelmente o novo acerto de contrato do Ryan. A evolução que o Coutinho tem tido. Isso mostra a realidade. O Vasco luta com limitações, mas Diniz assume a bronca e promete corrigir. Será que isso motiva o time para a Sul-Americana? Ou a queda de rendimento continua? Vamos debater nos comentários. Agora, preparem-se para a parte que vai explodir as redes. Rumores de contratações que estão ganhando força nos bastidores e nas redes sociais. Começou a ecoar em São Januário e já está viralizando. O Vasco teria fechado com Brian Rodrigues, o talentoso atacante uruguaio do América do México. Sim, você não leu errado. O mesmo Brian que foi promessa sul-americana brilhou na MLS, pelo Los Angeles FC e tem sangue uruguaio fervendo nas veias. Fontes próximas à diretoria dizem que o martelo foi batido, faltando só burocracia para o anúncio oficial. A notícia caiu como uma bomba no futebol carioca, e os torcedores já fazem campanha nas redes, dando boas-vindas ao possível reforço. O clima é de expectativa louca. Brian não é qualquer um. Revelado pelo Peñarol, ele chamou atenção com velocidade, habilidade e ousadia. Foi para o Los Angeles FC, dividiu o campo com craques como Carlos Vela e virou referência no ataque. No América do México, não brilhou tanto, mas ainda é visto como alto potencial. A imprensa mexicana especulava sua saída desde o início do ano, após reforços no setor ofensivo o deixarem escanteado. Com poucas chances, ele avaliou propostas, e o projeto do Vasco o agradou tecnicamente e emocionalmente. Ele quer voltar ao futebol sul-americano, jogar no Brasileirão competitivo e sonhar com a seleção uruguaia. O que chama a atenção é o silêncio estratégico do Vasco. Investidas frustradas por outros alvos deixavam a torcida apreensiva, mas agora, bum! Negociações avançaram nas últimas 48 horas, e Brian já teria conversado com o elenco. Isso foi o empurrão final. Expectativa. Ele desembarca no Rio esta semana. Nos bastidores mexicanos, a saída é iminente. Ele se despediu dos companheiros e organiza a mudança. Tudo indica condições favoráveis para o Vasco, com um timing perfeito. Brian queria sair. O América precisava negociar. E o Vasco precisa de um ponta desequilibrante. Jornalistas como César Luiz Merlo soltam que o negócio está encaminhado. Curtidas estratégicas, postagens enigmáticas e trocas de mensagens entre Brian e jogadores vascaínos foram captadas pelos torcedores atentos.
É a dança clássica antes do anúncio. O Vasco pode fazer um anúncio com pompa ou discreto, mas o nome já está na boca do povo. Bryan, com 24 anos, tem rodagem internacional e pode elevar o nível do elenco. Ele luta para afastar o Vasco da zona de rebaixamento e sonhar alto no Brasileirão. Como encaixa? Disputa posição com Rossi, que oscila ou muda o esquema. Destro, atua pela esquerda, corta para dentro, finaliza bem, chuta de média distância e explode em velocidade. Envolve-se na construção, inicia transições, lembra estilos que brilharam por aqui. Se adaptar, titular absoluto em semanas. Ritmo de jogo pesa, mas o Vasco oferece condições para ele reencontrar o melhor futebol. Além do campo, Bryan abre portas comerciais. Apelo midiático da MLS e Liga MX, engajamento uruguaio nas redes, torcida vascaína no exterior. Estratégia de marketing pronta para barulho, mostrando o Vasco protagonista fora das linhas. Pode ser o primeiro de uma leva de contratações cirúrgicas e ambiciosas. A diretoria atuou sigilosa, sem vazamentos precoces, mostrando o aprendizado. Ramon Dias, o treinador, conhece o sul-americano e entusiasta da contratação. Participou das conversas, apresentando o projeto e papel de Bryan. Quer time agressivo, pressão alta, velocidade pelos lados, Bryan encaixa perfeito. Acredita que com confiança e sequência, ele recupera protagonismo de Peñarol e LAFC. Pode ser liderança técnica, desequilibrando jogos com jogadas individuais, chutes ou arrancadas. Essa estratégia é clara. Reforçar com juventude, experiência internacional e vontade. Bryan se encaixa. Jovem, rodado, pressionado, em reconstrução. Pode ser decisivo no Brasileirão. Ganhos imensos se der certo. Fortalece em campo, ganha relevância, atento a oportunidades. Pode virar símbolo de fase ousada. Torcedor imagina Bryan fazendo fila em defesas, vibrando em São Januário. Cercado de expectativa e esperança, pode ser o desequilíbrio needed. Torcida pronta para abraçar quem mostra vontade. Bryan quer lugar importante, futebol com paixão. Vasco oferece. Martelo batido, documentos finalizando, anúncio em horas. Festa grande quando é do Vasco aparecer. E não para por aí. Outro burburinho quente circula nos bastidores cariocas, mexendo com ânimos de torcidas históricas. Fontes próximas ao clube e staff falam de Vitinho. Sim, o mesmo com passagem marcante e controversa pelo Flamengo, de malas prontas para São Januário. Acordo encaminhado, faltando exames ou trocas de documentos. Movimento surpreendente no mercado brasileiro. Trajetória de Vitinho no Flamengo. Carrossel de emoções. Contratado com status de estrela do europeu. Investimento alto. Expectativa por dribles. Gols decisivos como no Botafogo inicial. Teve lampejos, brilhos, gols importantes, mas nunca unanimidade. Críticas por irregularidade, desconexão. Talento inegável chamou atenção vascaína. Dirigentes convencidos que ele dá criatividade ao meio e agressividade ao ataque. Aposta com alto retorno. Ambiente diferente, sem pressão passada. Pode reencontrar futebol e calar críticos. Imaginem Vitinho em São Januário, apresentado. Câmeras, torcida dividida entre curiosidade e surpresa. Mesmo jogador xingado em clássicos, chamado pipoqueiro por rubro-negros, agora defendendo o rival. Futebol imprevisível e apaixonante. Proposta sólida. Contrato de produtividade protegendo financeiramente. Vitinho aceitou reduzir salário, mostrando vontade de recomeço. Timing. Vasco reconstruindo, trazendo experientes para equilíbrio. Técnico vê versatilidade, meia, ponta, segundo atacante. Aposta em jogadores que reencontram futebol em ambientes acolhedores. Vitinho treinando forte longe de holofotes, acerto costurado em silêncio. Do Flamengo, surpresa, fora de planos há tempo, vê-lo no Vasco simbólico. Não todo dia ex-Mengão vai pro rival. Peso na rivalidade, novo tempero.
Pode entrar mordido. Motivado extra. Roteiro completo. Contestado no Flamengo a herói no Vasco. Negociação não repentina. Nome no radar há 2 meses. Conversas via intermediários, sondando retorno ao Brasil. Vitinho viu chance de protagonismo. Comissão deu aval, financeira complexa por expectativas salariais, mas cedeu ao projeto. Acordo praticamente fechado, assinatura dias. Anúncio com pompa, vídeo especial resgatando trajetória. Impacto no vestiário, bagagem de Flamengo mexe ambiente. Jovens inspirados, experientes observam. Discurso de grupo fechado, Vitinho humilde e focado. Oportunidade de ouro para técnico. Jogador técnico com fome. Risco, mas em grande clube faz parte. Vasco ligado a vários nomes, surge Vitinho inesperado. Movimento que pode mudar temporada ou frustrar. Torcedores divididos nas redes. Uns comemoram rodagem, experiência internacional, agregação técnica, outros céticos por passagem apagada no Flamengo, irregularidade, tempo sem alto nível. Torcida apaixonada quer resultados, bola na rede, raça. Se entregar, passado esquecido. Se repetir erros, cobrança brutal. Vitinho reinventar, aprender com altos baixos, mostrar lenha, dar sangue, conquista confiança.